Boa noite, bem-vindos ao Close-Up, na secção Histórias de Cinema, onde nós estamos a juntar dois grandes cineastas do cinema italiano, o Pasolini e o Antonioni. Da parte do Antonioni, começamos com o filme O Grito, como se esse filme, para quem assistiu ao filme ou para quem o conhece, aquela cena, a sequência final, aquele grito daquele homem, anunciasse o novo cinema, o cinema moderno que viria a seguir. Claro que o Abel Hernández, que apresentou essa sessão, se encarregou de desconstruir completamente essa ideia, dizendo que O Grito não é esse filme de transição que muitos de nós achamos, mas que é um filme de corpo inteiro, já nesse outro Antonioni. O filme que é considerado, lá está, esse novo Antonioni, esse Antonioni moderno, esse novo mundo que o cinema estava a conseguir exprimir, é o filme desta noite, o filme Aventura. Um filme que, à época, se tornou uma verdadeira aventura para o espectador, encontrar aquele filme, que filme é este. Não só para os espectadores comuns da sala de cinema, mas para os programadores. O filme fez, como se diz agora, um enorme buzz em Cannes, na altura da sua estreia. Nós decidimos convidar, para nos falar um pouco deste filme, a Margarida Leitão, que é, além de realizadora, é professora no Conservatório de Cinema de Lisboa. Ela esteve aqui, vinhamos a falar sobre isso, esteve aqui a batizar o primeiro Close-Up. Ela mostrou aqui um filme dela, o Gipsófila. Alguém viu esse filme aqui nessa altura? Se não, tentem encontrá-lo. Também é um filme sobre o cinema, não é? Sobre a linguagem, não é? Sim, também foi uma exploração de linguagem e de vida, no fundo, de partilha de cinema e vida entre mim e a minha avó. E, portanto, foi um filme muito especial. E não só para mim, por acaso é interessante, enfim, já começo... Sim. Mesmo, enfim, pegando aqui hoje na sessão que nós estamos aqui, quando eu estava, enfim, a ler algumas coisas sobre o Antonioni e a experiência que foi fazer este filme, porque há um lado também da prática do cinema que como realizadora me interessa perceber. Houve aqui logo uns factos que para mim foram interessantes. Um deles foi Antonioni realiza este sexta longa-metragem aos 46 anos, que na verdade é a idade que eu tenho agora, e foi um filme que aos 46 anos que marca não só a carreira dele, porque a partir daqui ele lançou bases sólidas em termos visuais e em termos temáticos que realmente depois foi explorar, e também marcou a história, quer dizer, marcou o cinema, não é? A linguagem cinematográfica para sempre, ao realmente, enfim, explorar a linguagem visual de uma forma nova, trabalhando, enfim, apresentando os princípios estruturais do cinema, como o espaço e o tempo, de uma forma diferente, o que levou realmente a essas reações bastante, enfim, foi a sessão de Cannes, foi uma sessão que é descrita com vaias e risos e, enfim, bastante... E foi um filme, este filme, quer dizer, começa por ser uma aventura para o próprio Antonioni, porque realmente é algo que eu acho que ele, no fundo, cimenta uma exploração diferente para ele, ou seja, um caminho que ele quer fazer, mas ao mesmo tempo foi um filme muito atribulado, não é? É um filme que tem greves, fraudes económicas, tempestades no mar, enfim. E quando chega a Cannes e realmente o filme tem aquela recepção, enfim, de desagrado, assim, do público, assim, enfim, de uma forma com esta manifestação, deve ter sido bastante complexo. E é muito interessante que, como essa reação trouxe outra reação, que foi de realizadores como o Rossellini e outros profissionais a defender a excepcionalidade desta obra. E eu penso que eu queria falar um bocado de alguns traços que eu acho que terão
causado essa reação, não é? Pronto. Mas, no fundo, parece que eu estou a falar de porque é que as pessoas não terão gostado do filme ou terão reagido assim de uma forma. Um deles tem a ver com esta questão do tema que ele inaugura, não inaugura aqui, mas que aqui começa a ser bastante claro, que é da eu sou um bocado disléxica, incomunicabilidade, não é? Que é um tema que ele depois vai desenvolver na trilogia que se segue, com o Eclipse, a Noite e o Deserto Vermelho. Neste filme, as personagens as palavras já não transportam comunicação, ou seja, há até a personagem Ana, que vai desaparecer, diz mesmo as palavras já não têm necessidade, apenas confundem. Portanto, o diálogo não aproxima. E de repente as pessoas são como ilhas, não é? Fechadas com barreiras intransponíveis, tal como uma personagem também, quando está no cruzeiro, olha para as ilhas e diz: eu não as entendo, eu não entendo as ilhas. Mas no fundo ela está a falar sobre, no fundo, as ilhas que somos todos nós, homens e mulheres, e essa impossibilidade do diálogo, das palavras poderem nos aproximar, que acaba por causar uma impossibilidade também do amor, não é? Que é uma das grandes questões que aqui é levantada, não é? E desta crise nas relações homem-mulher, mas esta crise do mundo moderno, que eu acho que é interessante vermos hoje, que eu não sei, quer dizer, ou seja, ao ver o filme eu sinto-me que as questões, se calhar, ainda estão-nos muito próximas. Ou seja, este filme é um filme que, apesar de, ao tocar neste tema da incomunicabilidade, na verdade, está-nos a colocar aqui questões que se mantêm. No caso do Antonioni, ele tinha realmente uma questão que queria explorar, que tinha a ver com a relação entre a ciência e a moral, não é? Esse confronto, não é? São confrontos que ele vai colocando ali no filme e que nós vamos sendo, no fundo, instigados a pensar e a refletir e também a colocar-nos. Eu acho que isso é que é o grande desafio de Antonioni, que se calhar também para os espectadores, se calhar em Cannes, foi enfim, não estavam à espera, porque este filme obriga-nos a sair um pouco do nosso lugar, né? Ou seja, obriga-nos, se calhar ao contrário, na verdade, a nós pensarmos no nosso lugar. E isso, para mim, é um dos efeitos muito libertadores do filme, que é a dar ao espectador um espaço para se questionar e para se colocar. Antonioni confronta várias coisas, como estava a dizer. Parece que há uma dificuldade, ou seja, mesmo o próprio filme, que tem um mistério por base, que é o desaparecimento de uma mulher, nunca o resolve, né? O espectador tem sempre falta de informações, ao contrário do Hitchcock, que na mesma altura faz o Psycho, acaba por dar ao espectador a resolução e como é que o mistério, qual era o mistério, qual a resolução ao mistério. Aqui o mistério passa para nós, o mistério está em nós. É muito. Scorsese, por acaso, enfim, vou ler porque acho que as palavras gosto de citar corretamente. Ele diz que a aventura proporcionou-lhe um dos choques mais profundos que experimentou no cinema. E ele fala que porque a aventura expressa algo que é extraordinário, não é? E que tem muito a ver com toda esta questão da incomunicabilidade, com a questão desta deriva que estas personagens parecem estar condenadas, nesta busca incessante por algo e uma insatisfação sempre. Este confronto entre querer viver um mundo novo, um mundo moderno, mas ao mesmo tempo estar presa a valores rígidos e pesados de uma moral antiga. Isso é muito interessante, este contraste entre estes personagens a deambular por uma Sicília
que segue esses valores morais. Há cenas muito impactantes, como as cenas das manifestações masculinas em relação às mulheres. E há nesta busca incessante, e esta busca que é feita não muitas vezes para lá da história, quando já tudo foi dito, quando a narrativa já foi contada, parece que já não há nada a dizer, e não há nada a passar-se em termos de ação. Temos um tempo que passa, um tempo que as personagens andam para trás e para a frente sem rumo certo, ou um tempo que as personagens, em que as personagens saem, ficamos nós naquele espaço vazio. E todas estas questões, ou seja, esta falta de comunicação, esta indagação que põe no espectador, este espaço que cria para o espectador experimentar o tempo que passa, a duração e mesmo a distância que Antonioni nos coloca, porque por mais que a gente se tente aproximar das personagens, elas fogem-nos, elas viram-nos as costas, elas saem de quadro, não é? O travelling aproxima-se e o carro segue sem nos esperar por nós. Tudo isto, na verdade, Antonioni está-nos a pôr no centro do problema, não é? Ele cria esta distância, mas na verdade nós estamos a ser colocados no centro do problema, no centro da crise, e como ele próprio diz, ele limita-se a indicar determinados problemas e não a propor soluções. E o facto de os indicar parece para ele que é mais importante do que achar-lhes as soluções. E é um pouco, para mim, isto é um bocado uma chave deste filme, porque é a liberdade que nos dá de nós próprios, ou seja, passa para nós a possibilidade de encontrar as soluções, ou seja, e para os personagens, ou seja, não há regras, não há um final feliz, não há um desfecho. O desfecho está a ser construído nas nossas derivas, na nossa procura, na nossa pergunta que vamos ter aqui, o que vamos fazer hoje aqui. E uma das questões que eu acho que nisso, pronto, o Scorsese descreve muito bem o que é que este filme retrata, é a dor, quer dizer, é algo extraordinário, que é a dor de estar simplesmente vivo e o mistério. E eu acho que é isso. Hoje vamos viver a aventura de entrar neste mistério, que é de estar vivo e tudo o que isso comporta. E esse mistério é posto aqui em cinema, portanto é tornado visível, é assim invisível, por Antonioni de uma forma, além de bela, uma forma inquietante, e esse inquietante é um inquietante que se calhar para alguns provocou alguma repulsa ou dificuldade, mas eu acho que na verdade é uma forma de liberdade, dá-nos a nós realmente liberdade para explorar. E para dizer também só uma coisa que eu acho que, enfim, há vários momentos marcantes, mas uma das presenças que para mim, quando eu penso no filme, marca é a presença do próprio vento, não é? Que é o invisível que se torna visível. E o vento da ilha, na manhã seguinte ao desaparecimento da Ana, é algo que nos invade os sentidos, a imagem, som, e é essa perturbação que nos perturba, mas que no fundo enfim, nos dá vida. E outra cena para mim que eu gostava de realçar é a cena que eu acho que acaba por, enfim, mostrar bem, no fundo, o que eu estava aqui a tentar dizer, é a cena do terraço com os sinos, em que dois personagens tentam sonhar com possibilidades e soluções, mas estão presos àqueles sinos da igreja, às cordas dos sinos, e o vento ali
é essa esperança para mim que ainda é possível, que é possível qualquer coisa e que está em nós, está em nós. E, portanto, enfim, espero, desejo uma boa sessão e realmente acho que esta aventura, quer dizer, a Antonioni dizia que filmar um filme é viver e, no fundo, acho que é maravilhoso termos hoje esta oportunidade de viver. Deixa-me só fazer-te uma última pergunta. Continua a ser uma aventura lidar com este filme, mas as gerações mais jovens, tu que dás aulas na escola de cinema, este filme continua a ser discutido com esses alunos mais jovens? É um dos filmes que continua a fazer parte desse paradigma, não é? de um cinema em mudança? Por acaso é uma boa... Quer dizer, estava a pensar não é... Não, pois, é uma boa questão. Eu, por acaso, quer dizer, eu abordo mais especificamente por causa da relação com o tempo, não é? O trabalho do tempo, o facto, por exemplo, da ação principal ser omitida, haver uma elipse quando é suposto vermos a ação principal narrativa do filme, que é o desaparecimento daquela mulher, não é? E como é que a duração, de repente, faz com que a gente se esqueça até de que ela desapareceu e como um jornalista a certa altura diz no filme, é uma história sem interesse, deixa de ser uma história com interesse e já não é o que interessa. Mas quer dizer, eu acho que é um filme que deve, quer dizer, que sem dúvida hoje em dia faz todo o sentido ser discutido. E esta deriva, este incómodo, eu acho que está presente e esta questão que eu acho que é muito importante também, além, quer dizer, pronto, há um lado da linguagem cinematográfica que para quem quer fazer cinema é muito interessante estudar como é que está a ser aqui trabalhado. Mas, por outro lado, há um lado mesmo de esta abertura que o Antonioni dá e que se calhar algumas pessoas não reagem bem a esta, para mim é realmente é uma lefada de ar fresco, é um vento livre, que dá-nos possibilidade de poder, ou seja, ele abre-nos este mistério para nós podermos entrar nele através do filme e através da nossa vida, e eu acho que isso é maravilhoso o que ele faz. E acho, ou seja, eu acho que, se calhar, que respondendo agora fugi um bocado, mas respondendo, eu penso que é um filme que se mantém atual, pertinente e se calhar ainda é pouco falado. Eu acho que não tenho bem noção, enfim, no global da escola. Lembro-me que a última vez que vi foi na Cinemateca e saí de lá também. Parecia que, não sei, estava a ver pela primeira vez, voltou-me a criar um grande impacto e acho que sim, acho que deve ser falado e ainda bem que mostram aqui hoje. Desejar-vos uma boa sessão e dizer-vos que ainda há 2 filmes deste duelo, deste ombro a ombro, Pasolini e Antonioni. Sexta-feira, final da tarde, Passarinhos e Passarões do Pasolini com o Totó. E no sábado, no início da tarde, 2h30, o Eclipse, que é uma continuação, é o terceiro filme da trilogia que a aventura abre. Bom filme.